Abrindo a nova temporada do NT Repórter. No programa de hoje você vai ver como funciona o transporte público. Todos os dias milhares de pessoas que vivem nos grandes centros urbanos precisam se locomover. Nem todas elas têm carro, daí a importância do transporte coletivo. Esse é o tema do NT Repórter desta semana. Olá, seja bem-vindo! São Paulo é a sexta cidade mais populosa do planeta, região metropolitana com quase 20 milhões de moradores. Da Zona Sul à Zona Leste, da Zona Norte para a Zona Oeste, de ônibus, trem ou metrô. Nossa equipe foi às ruas acompanhar a população que depende desses meios de transportes públicos e mostra agora como é essa realidade na vida do brasileiro. O transporte público urbano é parte essencial de uma cidade. No planejamento de um sistema de transporte, é preciso ter em conta a sua eficiência. Isso possibilita ao usuário tomar o mínimo de rotas possível e também otimizar o tempo do trajeto, além, é claro, de ser economicamente viável para os seus usuários. Aqui na cidade de São Paulo, quem não tem um carro à disposição, por exemplo, precisa desembolsar cerca de R$ 3 para pegar o ônibus, o metrô ou o trem. A vantagem aqui é o bilhete único, que com uma passagem de trem, pelo período de 2 horas, você consegue pegar quantas conduções forem necessárias. A frota de veículos na cidade de São Paulo já ultrapassou os 7 milhões. E o carro comum é responsável por 73% do total da frota da cidade. O segundo lugar fica com as motocicletas, que somam 12%. Os micro-ônibus, caminhonetes e utilitários ficam em terceiro lugar com 10%. Aqui na capital paulista, cerca de 20 milhões de pessoas precisam se locomover e 65% delas dependem do transporte público, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Como você classifica o transporte público de um modo geral? Ultimamente está meio ruim, viu? Estou vindo de Itaquera, trabalho aqui no Paraíso. Nossa, então é um longo percurso. É. Que meios de transporte que você usa? Eu uso o metrô e uso o ônibus também, que a maior cidade é Carvalho. E quanto tempo de trajeto? 1h30, 2 horas, viu? Porque a gente só paga caro, mas não tem transporte bom, né? Você usa que tipo de transporte? Só o metrô ou não? Ônibus e metrô. Trabalha onde e mora onde? Trabalho aqui no Paraíso e moro na Zona Leste. Então é um longo percurso? Todo dia. Quanto tempo? 1h30. Se tiver algum imprevisto? Umas 2h30. Dependendo do horário, o mesmo trajeto de carro e de trem, por exemplo, tem uma grande diferença de tempo. Com uma câmera discreta, ouvimos o que o povo tem a dizer. Quanto tempo você demora para chegar de casa ao trabalho? 1h40, 1h45. Se não acontece nenhum imprevisto? Isso, com certeza, porque já costuma, quando acontecer algum problema, levar até 2h30, 3 horas. Você tem carro ou não? Tenho. Mas prefere vir de ônibus? Com certeza. Chego a gastar 3 horas, 3h30 para fazer esse percurso onde eu moro, do Capão Redondo até Jaguaré. Não vale a pena de carro? De jeito nenhum. Você cansa mais a produção do que o serviço, praticamente. Tipo assim, de onde eu moro, pra vir pra cá, eu gasto 1h30 de ônibus. Nossa. Pra voltar é 2 horas de ônibus. E é só um ônibus que eu pego pra ir e pra voltar. Então, gasta 1 hora, 2 horas pra ir pra casa. De metrô é um Em pé. Ela é bem lotada no horário de pico. Bem lotado? Você chega a 7 do ano, você chega a 7 do ano. Mas você usa no horário de pico para ir trabalhar? Mas o horário de pico se estende um pouquinho, né? Começa das 6h30, vai ter umas 7h30, 1 hora e pouco. E quanto tempo você leva no trajeto? Olha, se for um dia normal, eu me lembro, né? A Barra Funda dá 30 minutos. Agora no dia normal, não, fora do horário de pico. Agora no horário de pico dá 50. E você só usa o metrô ou usa outro transporte? Metrô, ônibus? Só pra falar a verdade, o horário de pico tá de sumo. Mas se você for fazer esse mesmo trajeto de carro, vai demorar mais tempo por causa do trânsito.
Depende, aí você faz outras opções, tem várias opções. De caminho. O que é necessário é o seguinte, otimizar, né, o veículo para transitar na cidade. Então a melhoria seria aumentar mais a linha metroviária. Você precisa otimizar, né, o trânsito. O tempo. Otimizar o trânsito e mais uma grande. Agora lá, que eu acho que tinha que ser feito na CPTM, pelo menos o trajeto na Rubi, o intervalo é muito grande. Espera quase 15 minutos, 10 minutos. Eu só fiquei esperando o trem chegar para a estação. Nossa. A CPTM facilita a vida do paulistano realizando viagens dentro dos municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. São 22 municípios nessa região que a CPTM atende. Com isso, nós oferecemos um serviço rápido e de mobilidade às pessoas que vêm principalmente para o trabalho. O sistema de transportes que a CPTM operacionaliza dá essa condição de percorrer a maior distância no menor tempo. Sérgio conta que são realizadas em média 2.400 viagens por dia, transportando cerca de 2.700.000 usuários. Muitos deles saem do trem e fazem integração com o metrô. A caminho da integração na estação do Brás, por exemplo, existe até uma divisória, criando uma via de mão dupla. Isso ajudou a organizar a multidão que passa por ali todos os dias. Na maior metrópole da América do Sul, acompanhamos uma estudante em sua trajetória nos transportes públicos. Ela usa ônibus, metrô e trem todo santo dia. São 6h20 da manhã de uma segunda-feira e a gente vai acompanhar a Marilene, que sai a essa hora cedinho aqui do Parque Fernanda, na Zona Sul, para ir ao trabalho que fica na Zona Oeste. Vamos lá? Marilene pega o ônibus Terminal Capelinha às 6h30 da manhã. Depois de percorrer 4 quilômetros entre 15 ou 20 minutos, ela desce próximo ao metrô Capão Redondo e de lá segue para a estação Santo Amaro. É ali que ela faz a transferência para a CPTM. O trem segue ao lado do Rio Pinheiros até a estação Hebraica Rebouças, próxima do seu trabalho. Os 3 meios de transporte que você pega para ir para o trabalho, trem, ônibus e metrô, qual você considera melhor? Olha, os piores do ônibus, com certeza o ônibus. O trem eu consideraria um dos melhores exatamente por essa questão de preocupação deles em estudar a demanda, então se preocupar em criar um trem para atender. A questão de segurança, para mim, pelo menos foi fundamental. O que aconteceu comigo foi de manhã, mas imagina as pessoas à noite no trem, suscetível, né, a isso. Então, para mim, o trem é um dos melhores mesmo. Se você tivesse a possibilidade de vir de carro para o trabalho, compensaria ou não? Não pelo trânsito que se tem, né? E também pela questão do... Quando nós vamos ao trabalho, o estacionamento é muito caro. E aí, deixar na rua, você corre um jeito nisso, então não valeria a pena. Quem vai de trem acaba chegando mais rápido. Chega mais rápido. Passa um pouco de desconforto, mas o dia vale a pena. Vai chegar amassado no trabalho, mas chega, né? Em pontos parados para mais chegar. A jovem anda com bolsa, com seus pertences pessoais e uma série de livros, já que faz faculdade à noite. E com tanta parafernália, é preciso ter atenção para não perder nada. Bem rápido. Tive sorte hoje. Tenho previsto que eu comer todo dia para ser tranquilo assim. Tá legal. Obrigada. Atualmente, os trens já vêm com um sistema de monitoramento por câmeras. Nós também introduzimos um serviço chamado SMS Denúncia, onde dentro do próprio serviço, dentro do próprio trem, o passageiro pode se comunicar com a nossa equipe de segurança e atuar na próxima estação. Isso, nós agregamos realmente um valor muito grande ao nosso serviço e conseguimos melhorar os nossos indicadores de segurança com essa medida. Na interligação entre o metrô e a CPTM na estação do Brás, encontramos cartazes como esse, que avisam os usuários para tomarem cuidado com seus pertences. 1, 2 e até 3 horas de trajeto. Nesse meio tempo, uns aproveitam a oportunidade para ler, outros para curtirem as suas músicas preferidas, tirar uma soneca ou
ou mesmo papear. Afinal de contas, na era do relacionamento virtual, é bom matar a saudade do olho no olho. Transporte público também é cultura. Você sabia que diversas estações do metrô e trem em São Paulo existem exposições de arte gratuitas? Os apaixonados da boa leitura têm oportunidade de baixo custo e até de graça. Acompanhe a reportagem de Gabriela Frontini. O metrô de São Paulo é o mais lotado do mundo. Por dia, cerca de 4,5 milhões de pessoas circulam por mais de 70 quilômetros de malha metroviária. E por que não dizer 4,5 milhões de leitores em potencial? Desde 2004, o metrô fez uma parceria com o projeto Ler é Saber, do Instituto Brasil Leitor, e lançou 4 bibliotecas Embarque na Leitura. Basta fazer um cadastro e o empréstimo de livros é gratuito. Hoje existem bibliotecas na Estação Paraíso, da linha azul, na Estação Tatuapé, Santa Cecília e Brás, na linha vermelha. Os acervos contemplam os mais diversos estilos literários: literatura brasileira, autoajuda, best-seller, infanto-juvenil, filosofia, religião, ciências sociais, linguística, artes e história. Entre os milhares de usuários do Embarque na Leitura, encontramos a jovem Amanda. Poxa, eu acho muito bacana porque assim, a gente não tem a oportunidade de ficar comprando livro pelos preços e tudo mais. E esse projeto foi bem bacana, assim, feito. A gente pode pegar um livro, ficar uma semana com ele, assim, dá pra ler de boa, assim, tranquilo. Além de renovar quando precisar e tudo mais. E você usa o tempo que passa no transporte público para fazer essa leitura? Sim, com certeza. O tempo do transporte é o tempo, 1 hora que eu levo para chegar em casa, eu vou lendo o dia todo, assim. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 8 horas da noite. Basta apresentar um documento de identidade e CPF, uma foto 3x4 e um comprovante de residência. Lembrando que os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais. E para quem quer ter o seu próprio livro, nós encontramos em várias estações do metrô máquinas como essa, que sugere que você pague o quanto você acha que vale o livro. Além dessas máquinas que estão disponíveis nas linhas azul, vermelha e verde do metrô de São Paulo, ainda encontramos um estande em que são oferecidos livros a R$ 5,00, ou seja, acessível a todos os bolsos. E os milhares de usuários da CPTM e do metrô também têm acesso à cultura. Sérgio, que exposição é essa que está aqui atrás da gente? Aqui no Centro Cultural da CPTM, no Espaço Cultural da CPTM, nós promovemos exposições e até espetáculos musicais. Uma das ações culturais que nós estamos realizando agora é esse grafismo que homenageia o cinema do Brasil e da Itália. Na Estação da Luz nós também promovemos outras ações, como música na estação, piano na Luz e também na Estação Barra Funda, que são as 3 maiores estações da CPTM, Luz, Brás e Barra Funda, onde passam a maioria dos nossos passageiros. E com isso a gente pode levar cultura a essas pessoas. Tudo gratuitamente, as pessoas podem passar por aqui e contemplar as obras de arte de maneira gratuita. Sempre gratuitamente. Esse é um dos objetivos das nossas ações culturais, levar cultura da maneira mais democrática possível e informações à população. Eu tô vendo que ali na frente tem um stand diferente que tira dúvidas de português e matemática. Conta um pouquinho pra gente como que é esse projeto, de onde surgiu, como é que surgiu e quem é o usuário principal desse projeto. Bom, essa é uma parceria que a CPTM formou justamente para atender aos universitários ou aquelas pessoas que estejam aí na fase pré-universitário e tenham dúvidas sobre as questões que caem no vestibular. Através dessa parceria, um professor fica posicionado para justamente tirar essas dúvidas e esclarecer os alunos sobre essas questões que eles considerem mais relevantes. E também é gratuito, não precisa pagar nada? Sempre, gratuito, sempre. A CPTM, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, disponibiliza professores de português e matemática para ajudar os estudantes, principalmente aqueles que estão prestes a prestar vestibular ou concursos públicos. Olha, nós damos, teoricamente, português, que envolve redação, gramática, dúvidas de acentuação, crase, que são os mais pedidos, acentuação e crase. E acabamos preparando pessoas para concurso, que é o que mais tem, principalmente antes de um concurso. Então, quando nós teremos, assim, quando a gente tem um concurso no domingo, sexta, quinta e sábado, vem um monte de gente. Depois fica mais tranquilo. Alguns alunos que vêm aqui para reforço, então, em geral, são colegial,
e muitos vêm, muitos também, para vestibular. Para os amantes da cultura, ainda encontramos exposições de arte nas estações. Pudemos contemplar a exposição Senna Emotion, que conta a história do maior piloto de Fórmula 1 do mundo com muita tecnologia. E para você que é artista, fica aí a dica de um bom espaço para expor as suas obras. O metrô, ele tem, como eu já falei, há 26 anos ele tem um programa de ação cultural que ele promove exposições pelas estações, exposições itinerantes. Então ele abre espaço para novos artistas para apresentar os seus trabalhos. E aqui também tem um piano que as pessoas podem vir aqui para tocar. É um projeto Piano nas Estações. De acordo com pesquisa do Instituto Ibope Nielsen Online, existem no Brasil cerca de 80 milhões de internautas que podem navegar de qualquer lugar, seja em casa, no trabalho, na escola ou até mesmo do transporte público. Um bom exemplo disso é o projeto Acessa São Paulo, que disponibiliza acesso à internet gratuitamente nas linhas da CPTM. Desde o ano 2000, o Acessa São Paulo tem estimulado a inclusão digital dos usuários da CPTM em 10 estações que mantêm postos do programa. O programa é vinculado à Secretaria de Estado da Gestão Pública. O atendimento é gratuito e cada pessoa tem direito a 30 minutos de navegação por dia. Para o cadastro é necessário apresentar o RG. Menores de 11 anos devem estar acompanhados dos responsáveis. Roberto trabalha como atendente de telemarketing e, embora fique em frente ao computador durante o trabalho, é daqui que ele acessa a internet. Bom, eu venho aqui normalmente por causa dos e-mails, né? Eu faço acesso aos e-mails, verifico minhas agendas do dia, né? Normalmente é para e-mails. E como que você classifica esse serviço? Bom, excelente porque é de graça, né? Viu que interessante? O transporte público dá acesso a diversos lugares da cidade e também à cultura. Pena que a maioria das bibliotecas foi fechada no mês passado por falta de patrocínio. Somente a da Estação Paraíso continua aberta. Agora que você já viu como é a realidade do transporte público na cidade de São Paulo, chegou a hora de conhecer outras capitais. Para isso, convidamos jornalistas de 4 lugares diferentes, um em cada região do Brasil. Acompanhe. A capital paranaense já foi considerada a cidade modelo em transporte público e o sistema foi copiado em diversos países. 2,5 milhões de passageiros utilizam o Sistema Integrado de Transporte de Curitiba. São 2.300 ônibus circulando pela cidade e região metropolitana, que é servida também por 36 terminais e 364 estações tubo. Mas toda essa fama não é compartilhada por quem precisa usar ônibus todos os dias. No horário de pico, às vezes, até os ônibus ficam em fila. E o lugar aqui, por exemplo, se tivesse um terminal aqui, ia facilitar muito, porque aqui fica às vezes fila de ônibus, fica tempão na fila ali. É ônibus lotado, é atrair, não é tudo isso não. Lotadão todo dia. 180 ônibus circulam por corredores exclusivos como este. São 80 quilômetros de via que deveriam trazer maior agilidade para os usuários. Deveriam, mas o que a gente vê não é bem isso. A própria prefeitura diz que o sistema de transporte criado na década de 70 já não atende mais à demanda de passageiros e o metrô é a nova aposta para desafogar o trânsito na capital. Mesmo com tantos ônibus em circulação, o que a gente vê nas ruas é que muita gente prefere usar o carro. Mas o resultado é este: congestionamento, especialmente nos horários de pico. É melhor do que em algumas outras cidades no Brasil, mas ainda precisa melhorar bastante, porque em horário de pico é muito cheio, né? No ano passado, a prefeitura lançou o Ligeirão, que é considerado o maior ônibus do mundo. Enquanto isso, a expectativa dos curitibanos é pelo início das obras dos 14 quilômetros de linha do metrô, previstos para 2016. Estamos em Brasília, a capital do país. Cidade sonhada, planejada, amplas avenidas e uma frota que já chega a 1.200.000 veículos. Um vai e vem sem fim de gente que mora nas 31 regiões administrativas de Brasília.
Só que carros não são suficientes e para o transporte desses trabalhadores, há atualmente no Distrito Federal uma frota de 4.000 ônibus operados por 21 aviações. Há também 2 linhas de metrô que atendem Brasília com 24 estações. A população no Distrito Federal já ultrapassou a marca de 2,5 milhões de habitantes. Fazendo a proporção, é fácil perceber que há mais passageiros do que transporte. E as reclamações são muitas. Os engarrafamentos, pouco ônibus, superlotados, muito devagar. Geralmente eu demoro 2 horas para chegar no serviço. O pior de tudo é a falta de ônibus e o atraso. As empresas não cumprem corretamente o horário. De péssima qualidade. É ruim, vive quebrado, vive parando, demora muito. Péssimo, horrível, falta muito ônibus. As deficiências no transporte público se refletem no trânsito brasiliense. Na IPTG, por exemplo, uma estrada utilizada para ligar a cidade de Taguatinga ao plano piloto, há uma faixa exclusiva para ônibus que ainda não está sendo utilizada. Os motoristas se dividem sobre o assunto. Eu acho que está atrapalhando sim, só dá engarrafamento, mas não fazer nada, né? Olha, eu acho que a intenção é boa, né? Então a gente não deve desconsiderar porque ainda não está sendo usado, né? Agora temos que avaliar os resultados, né? Se realmente melhorar o trânsito, a gente deve apoiar. Porque os ônibus acabam tendo que pegar as pessoas de um lado e passar até o outro lado, que acaba não acontecendo. Então eles ficam percorrendo pela marginal. Então é totalmente inútil. A Assessoria de Comunicação do DF Trans, setor responsável pelo transporte no Distrito Federal, informa que acabam de ser destinados 32 bilhões para projetos do metrô, criação do veículo leve sobre trilho e ampliação dos corredores de ônibus. Ao que parece, dias melhores virão para os moradores de Brasília, que dependem do transporte público. O dia no Recife começa com os pés. Isso mesmo. E tem que correr, porque senão, literalmente, perde o trem ou o ônibus. A maior cidade do Nordeste é a campeã de engarrafamentos. E quando chove, então, nossa, vira um caos. Para quem depende do transporte público, a situação piora. O jeito é ir a pé. Nas horas de pico aqui, o trânsito é enorme. O engarrafamento é grande. Então, o usuário prefere pegar o metrô, porque nada pode obstruir a nossa via, nem pedestre, nem carro. Então você saindo de Jaboatão ou Camaragibe, você gasta aproximadamente 30 minutos para chegar. E com isso o usuário ganha mais tempo, ganha mais qualidade de vida. Nos trilhos, semanalmente, 1.660.000 usuários circulam pelas 28 estações que cortam o Grande Recife. E quando o assunto é o bolso, até que a situação melhora. Com o sistema integrado, é possível pegar trem e ônibus pagando um bilhete único, que pode custar de R$ 2,15 até R$ 3,25. Eu pago uma para ir e uma para voltar. Porque eu pego o João Bezerra, desço na estação, João Bezerra, pego o metrô pra cá, pego um ônibus aqui e desço lá no colégio. Já pago uma passagem só. E de quanto é essa passagem? R$ 2,15, mas como eu sou estudante, eu pago só R$ 1,07. Mas é mais barato, né? Barato, né? A propósito, as tarifas do Nordeste chegam a custar 50 centavos a menos do que as do Sul e Sudeste. Em Fortaleza, a capital do Ceará, temos o segundo bilhete mais barato do Brasil, R$ 2,00. Mas mesmo que o preço compense, tem gente querendo fugir do transporte público. Sair de casa mais cedo, porque se não conseguir sair, realmente vai chegar sempre atrasado ao trabalho. Nos últimos 10 anos, a venda de motos no Nordeste aumentou 400%. Enquanto isso, no metrô, tem gente esperando melhorias. A companhia promete 15 novos trens a partir de dezembro. Afinal de contas, o Recife é uma das sedes oficiais da Copa do Mundo 2014. Agora estamos saindo do centro da cidade rumo à Zona Sul. São 8 horas da manhã, o fluxo de passageiros já é bem menor. Dá até para arrumar uma vaguinha e ir sentado, mas essa sorte não é para todo mundo não. E mesmo para nós, foi só 1 minuto de sossego. Rapidinho, o trem lotou de novo. Para quem perdeu a vez, o jeito é esperar pelo próximo, o último da manhã. Olho no relógio e nada do metrô chegar. 30 minutos de espera e ele finalmente aparece. Lota rápido, mas estar aí dentro não garante certeza de chegar com sucesso ao destino. Eu estou atrasada. Para quem pega de 7, sai de casa de 7 horas.
Já estão ligando? Já estão me ligando porque eu não tenho culpa. Tem reclamação, inclusive, toda vez que eu chego atrasado, tem que anotar o nome no papel para quando tiver reunião dos pais chamar a atenção. Baixa de salário, chamada de chefe, mas isso ocorre, realmente ocorre. Em Manaus, o transporte público precisa atender mais de 500 mil de pessoas todos os dias. Para atender a demanda, além dos 1.677 transportes coletivos, outros veículos auxiliam a população, como micro-ônibus executivos, alternativos e mototáxis. Mesmo assim, o fluxo rodoviário ainda é deficiente e reclamações como a demora ou ônibus superlotados são comuns. Mas, segundo o presidente da Comissão de Transportes, Viação e Obras Públicas de Manaus, o novo sistema moderno de transportes públicos que vem sendo implantado mudará o ritmo das ruas até a Copa do Mundo em 2014. O BRT é um sistema hoje que todo o Brasil, que é subsede da Copa do Mundo, está priorizando. Por quê? Porque o BRT ele é um sistema de transporte que atende em massa a população de Manaus. É um sistema adequado. Dados da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos de Manaus afirmam que a capital amazonense possui a frota de ônibus mais nova do país. Mas aqui na capital do Amazonas, além do transporte público urbano, tem também o fluvial. Importantes rios como o Negro, Solimões e o Amazonas dão acesso à população ribeirinha, que é estimada em mais de 1 milhão de habitantes. O barco M. Fernandes sai do porto de Manaus para Tabatinga, um município ribeirinho já fronteira com a Bolívia, a 1.607 quilômetros de via fluvial. São 12 dias em todo o seu translado até o retorno à capital. O gerente, Reginaldo Falcão, administra esta embarcação e explica a importância deste meio de transporte para a região. Tanto no transporte de pessoas, de passageiros, como também no abastecimento alimentício de cada cidade dessa aqui. Seu Fred Nelson está retornando para casa neste barco. Para ele, a viagem é demorada, mas é tranquila e tem lá suas vantagens. É uma viagem ótima, boa comida, boa atenção, muito calmo. A gente vai contemplando, tirando fotos, conhecendo os municípios aqui do interior do estado, da parte norte do estado aqui. É ótimo. Queremos agradecer a todos que colaboraram com esse programa e que matam um leão por dia, que trabalham nas funções de motorista, cobrador e maquinista, ou indo para o trabalho, como todo brasileiro que enfrenta as dificuldades e limitações do transporte público. O programa de hoje fica por aqui. Se você quer rever essas e outras reportagens, é só acessar o nosso blog, novotempo.com/NTRepórter. Aproveite e deixe lá um recadinho pra gente. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!